Mas dá pra amarrar? Dá. Pronto, vamos botar a cabeça no Judas, já terminamos de fabricar. Poxa, ficou bacana. Tem que ser desse jeito assim. Assim. Pode ser, né? Né? Botar uma colinha, né? É. A malhação do Judas é uma tradição europeia. Então, essencialmente, ela surgiu na Europa Ocidental, Portugal, Espanha e França, e veio para o Brasil nas caravelas. Chegou aqui em Pocinhos, provavelmente com os portugueses, com as primeiras famílias portuguesas que chegaram na nossa cidade, no nosso território, na verdade, porque bem antes de Pocinhos já existiam sítios povoados aqui. E no final do século XVIII e início do século XIX, os antigos que diziam que na década de 40 e 50 o juda era confeccionado, ninguém sabia quem fazia o juda. E ele aparecia no sábado de aleluia de noite, num jardim, na frente de uma casa de alguém. E dentro de do bolso do juda tinha uma carta com as características da pessoa e gozando com a pessoa. Normalmente é uma brincadeira. E daí deu origem ao testamento. Como meu pai era um poeta, ele era poeta, e incumbiram ele de fazer essas rimas com o pessoal do Juda, da cidade, com relação à malhação do Juda, né? Reunia o pessoal todo, iam contando as histórias do pessoal da cidade e ele ia fazendo as rimas. Era baseado justamente nas falhas das pessoas, que era para poder o pessoal rir enquanto estava na festa, né? Depois o Juda passou, quando ele faleceu, que foi o último Juda dele, foi no ano de 76, aí começou a nova fase de Judas, né? E ele foi saindo e foi deixando para os mais jovens continuarem. Aí foi quando o Bismarck deu sequência às poesias, né? Eu o substituí. Eu fiquei com a incumbência de redigir o testamento do Judas de acordo com o que eu tinha aprendido observando ele fazer. Eu gostava já de escrever poemas e já tinha uma certa facilidade de redação, então eu comecei a fazer. Quando eu cheguei no Judas, há 28 anos atrás, Bill já estava e Sassá já estava. E o Judas já sabia que ia chegar. Como sabia que você hoje está aqui? Quem tem a notícia da farra do Judas pensa que é só aquele boneco ali na frente da igreja, que depois da missa do domingo de Páscoa, é derrubado, é malhado, com lê-se aqueles versos na difusora e acabou-se. Mas não é bem assim. Um dia antes começa, no sábado pela manhã começa, é toda uma logística. No sábado de manhã, saiu uma comitiva na feira, recolhendo verduras, feijão. O pessoal, os marchantes, fornecia a carne, que o cardápio da noite era a feijoada ou fava. E carne assada também. Aí isso era tudo doação. O sábado que a gente fazia a feira, que ia se concentrar, a gente se concentrava primeiro no buraco do Pebre de Aguana. No sábado, meio dia a gente já estava lá tomando uma cerveja, batendo um papo, o pessoal dizendo eu vou, o outro vão. Quando era mais ou menos de 4 para 5 horas, a gente ia para o local onde ia ser feito o testamento do Judas e automaticamente o boneco, né, confeccionado o boneco.
Eu lembro quando eu comecei, era no sítio de Seu Bio Severiano, ali na Farinha. Aí tinha ano que era lá no sítio de Seu João Calango. Aí depois de um bom tempo, aí o Juda ficou só acontecendo aqui no Rancho Oliveira, aqui no quilômetro 21. Então a gente ia para lá, já pronto para essa festa. Aí, é como eu falei agora, uma turma ia cozinhar, a outra começava a fazer o testamento, que é os versos, né? O testamento era feito em verso, e aí seguia a noite toda. Nosso amigo Batista chegando agora, juntamente com o Zé. Peraí que daqui a pouquinho, ó, tem microfone para filmador. Isso. Ó, aqui, ó, vai ser entrevistado todo O Zé Nicó já entrou. Quem foi pra Vou lá? levar aqui, dá licença aí um pouquinho. Valeu, vá. Agora, o Juda também tem a tradição do roubo de galinha, né? O pessoal ia para lá, para a confecção do Juda, e a gente sabia que na casa dele ele criava galinha. O que era que acontecia? O pessoal segurava o cara lá, ficava tapeando, e ia 2, 3 na casa dele roubar a galinha, né? Eu me lembro um Juda uma vez que foi feito no sítio do seu Paulo Martins ali, que a gente conseguiu roubar umas 20 galinhas. Umas 20 galinhas. Aí tem um cidadão lá, conhecido por Chiquinho Zé Davi, se eu não me lembro, era Chiquinho Zé Davi. Aí quando a gente tava lá, tudo aí, dá pai, vamos matar as galinhas, Chiquinho, deixa que eu mato a galinha. Aí ele começou a matar a galinha, quando ele matou uma, começou a olhar. Aí disse, essa galinha é lá de casa. Essa galinha é lá de casa. Mas a galinha já estava morta. Resumindo a história, a galinha era da casa dele mesmo. Enquanto ele estava lá, a turma se reuniu e foi roubar as galinhas dele. Então, eram muitas histórias, Juda, muitas histórias. Vai para a cozinha. Fica uma turma preparando a alimentação de quem vai trabalhar durante a noite até o amanhecer. A gente leva carne na praça, né? Saía tirando carne. 10, 12 quilos de carne, fazia a paneladona e ficava cozinhando. E tomando caldo de feijão, de carne, com cachaça e outras bebidas, né? Lá na farinha. Iniciando tudo aqui, nessa noite de sábado, dia 14 de 4 de 2001. Quando ele chega nos amigos. Tá vendo aí? Aí, tá vendo aí? Isso aqui é uma coisa, uma faqueira do Nordeste. É a fava do Juda. Pra nós, velho. Tá apenas começando, estamos ainda preparando aqui, esperando o pessoal chegar. Aí teve uma vez que o cara pegou, botou 1 quilo de sal dentro da panela. A gente perdeu a carne todinha. Foi para se jogar no mato, mais de 10 quilos de carne. Foi a última vez que eu fiz. Nós estamos aqui comemorando aí, como é que está bacana? Em 2003, eu me lembro uma vez que seu Bio Severiano que ainda tem hoje, né, o comércio dele, que é de ferragem, né? Aí seu Bio levou um serrote novo, um martelo novo, um alicate novo e 1 quilo de prego. Então o que aconteceu? Evandro do Buraco do Peba, todo mundo deixou a feijoada lá cozinhando, todo mundo se ausentou, que era um pé de imbu, deixaram lá, seu Bio deixou essas ferramentas lá. O serrote, o martelo, o alicate, os pregos. Aí Evandro pegou o serrote, o alicate, o martelo e os pregos soltou dentro da feijoada. Tampou o tacho, né? Tampou o tacho. E haja seu Bio Severiano procurar onde é que estava o serrote, o martelo. Procura para cá, procura para lá, procura para lá. Aí eu não me lembro se Valdeci, que era cunhado do seu Bio, chegou e disse, vou tomar uma com feijoada. Quando levantou o tacho, estava essa parafernália de ferramenta dentro da feijoada. Agora o pior não foi tirar essa ferramenta, pois a minha não estavam os pregos. Para encontrar esses pregos dentro da feijoada. Mas os caras comeram a feijoada com prego, com tudo, não morreu ninguém. Todo mundo ficou feliz. A turma número 2 é a turma que prepara o Judas, propriamente dito, o boneco. Então, nesses 30 e poucos anos que eu participei, era uma turma comandada por Bio Severiano. completou hoje 48 anos de fabricação de Juda. Eu comecei, eu era garoto, Chico Josué, comprei, Chico Unido, a gente fazendo o nosso Juda ali.
na Vila Maia. Aí, o tempo passou, eles morreram, e eu fiquei na tradição de fazer juta. Normalmente ele já chegava lá com o esqueleto de madeira previamente preparado, até aparafusado. Nos últimos anos ele tinha sofisticado, o bicho chegava todo articulado, como esses bonecos que a gente vê aí pela televisão. Sim, eu fazia o esqueleto logo na quinta-feira para sexta. Chegava lá que a gente fazia o revestimento do Judas todinho. Ele lavava só o esqueleto. O boneco a gente bota ele em cima da mesa, aí serra a parte dos braços, serra as pernas, aí faz a cintura do Judas para pegar as pernas, é assim. Aí vai revestir todinho, amarrar bem direitinho, nas pernas, nos braços, botar a camisa e depois tem um paletó. Então, Aí era tudo doado também, paletó de fulano, o sapato de ciclano, e no atestado falava de quem tinha doado, né, a roupa do Judas. tem um paletó lá, eu vou trazer o paletó para ser botado por Judas, outra camisa. Aí no inventário do Judas, ele fazia o inventário, né? Fulano deu um paletó, outro deu uma gravata. Aí o último é a cabeça. Aí, né? Maria. Aí, vamos pra cá. Eu fiz umas 3 ou 4 cabeças do Judas e cada cabeça do Judas parecia com uma pessoa de Pocinho, cara. Era incrível. Passava o ano todinho organizando a cabeça do Judas. Arrumar um cabaço que fosse compatível. Pedir um óculos emprestado a um para botar no Judas. Eu ficava testando. O nariz, o cabelo, a peruca. Aí num dia o cara dizia, o Judas, quando ia dizer as aparências do Judas, a cabeça do Judas parece com fulano, ciclano, né? Bom, eu fiz o Judas prontinho, tudo, deixei mesmo na saída da casa, botei o pezinho perto da prateleira, né? Aí vim para aqui, dormi, no outro dia, bem cedinho, eu fui para abrir lá a loja. Quando eu abri, aquele cabão na minha frente, eu tive o medo maior do mundo. Foi o maior medo que eu já tinha feito dessa vez. O medo do Judas que eu tinha feito. Aí foi que eu me lembrei que era o Judas mesmo. E aí, durante a noite, ele dava vida àquele boneco. E isso era um trabalho da equipe de Bio Severiano, que ele tinha a turma dele. Normalmente ele, eu, de Valdeci, mais uns 2 ou 3 que fazia aquela turma do Judas. E aqui, nós continuidade da tradição do Judas. Gente boa. Rapaz, honesto, trabalhador, não fala de ninguém. Fala mal de ninguém. Filho de rapariga. Não. Olha eu daí. E tinha uma turma que gostava de roubar, tinha essa onda aí também, de roubar o boneco. Aí alguém queria tapear seu Bio para seu Bio sair de perto do corpo para roubar o boneco. Mas aquele lá roubava mesmo. Roubava o boneco, todo mundo ficava procurando onde é que tá, não vai sair o Judas esse ano. Mas no final da madrugada o boneco aparecia, reaparecia novamente, tá? Ficava sem vergonha, além de escondia o Judas, foi precisar trancar no cadeado o Judas. Os cabas levavam. E tinha a terceira turma, que era a nossa, que era comandada por mim nesse período, que era encarregado de fazer o testamento. E já todo mundo já tinha chegado, já tinha tira-gosto, já começamos a beber ali, a brincar, a conversar. Aí começava a fazer o testamento. E começava, não tinha nada pronto. Não ia para ali, nada pronto. Nem um verso, nem um nome, até o nome era escolhido lá. E durante a noite a gente fazia aqueles 220, 230 versos, com aquelas histórias agraciando aquelas pessoas que a gente achava que merecia. Minha Pocinhos querida, muito prazer em rever-te. Nem vou com muito arrudeio, nem vou com muito enfeite, pois no fim eu vou levar meio mundo de cacete. Mesmo assim não tenho medo, esse preço vou pagar. Vou mexer com todo mundo e sei que vou me lascar. E se eu falar de você, peço pra me perdoar. Então eu era do Judas, assim, um informante, né? Eu passava o ano colhendo informação, para ninguém esquecer, né? No colégio, em qualquer canto, dizia, oh, cuidado, ó, já está no caderno, seu nome já está no caderno, vai sair o nome no caderno. Então eu era o informante. E eu também ajudava nos versos, né? Às vezes, por exemplo, já no final, Tiago Poeta, que Tiago Poeta também, que hoje é secretário de Cultura, também participava nos versos, né, fazendo versos. Edson do Feirão fazia também parte da comissão ali do testamento. Começou com máquina, né?
datilógrafo, aí depois fui avançando no computador, mas aí era o seguinte, a equipe que fazia o atestado era quem era ameaçada depois, né? Está aqui reunido nessa mesa meu amigo Batista, deu um flash na cara dele. Depois, meu amigo Lulu. Caixão. Nosso amigo aqui, filho de Inácio, tá aí, muito bem. Olha, hoje eu tô aqui também. Até que o Judas, uma vez, a gente fez o Judas e lançamos uma literatura de cordel. Todo mundo que estava ali na praça ganhou uma literatura de cordel. Do Judas, do atestado do Judas. Porque o atestado do Judas é praticamente uma literatura de cordel. Existia uma forma. A apresentação, o agradecimento. Antes de começar a se ler o testamento propriamente dito, a gente agradecia aos participantes e lia todos os nomes de quem participou. Agradecia ao comércio, quem ajudou na elaboração da feira. E aí vinha os versos de apresentação e de tantas em tantas páginas, dependendo do tamanho do testamento, a gente intercalava com a herança do Judas, filmes em cartaz, fatos e boatos, coisas assim, sessões que a gente chamava sessões, mas era para pausar um pouco a leitura de versos, para dar uma relaxada. Classificado do Judas. Material de construção no melhor preço da cidade. Tijolo mofado, cimento vencido e parafuso enferrujado a R$50. Falar com a Heriberto da Constru Center. Saco de milho e ovos para jogar em candidato, tudo na promoção. Falar com a Everaldo do Mercadinho. Aulas e palestras sobre espiritismo, budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo, judaísmo, catecismo, ilusionismo e magnetismo. Falar com o Euclides, professor. O atestado era pesado, viu? Meu amigo, se fosse hoje, ia dar muito processo, porque o que acontecesse, acaba que levou chifre, mulher que deu no marido, tudo que você pensar saía no atestado do Judas. Gilvan Geraldo Avelino está muito preocupado. Quer internar o seu filho que só vive embriagado? Em todo bar que ele bebe, a conta fica fiada. Parando em Paulo Martins, de Bismarck me lembrei. Ele casa e separa, o motivo eu não sei. O seu último casamento dizem que durou um mês. Batista, filho de Dema, a empresa ele fechou. O motivo disso tudo é que a panela quebrou. Foi pedir pinicaglado, mas ele não aceitou. A gente premiava prefeito, vereadores, o padre, o promotor, o juiz, quem fosse da sociedade, a gente não passava a mão na cabeça de ninguém, não. Sempre seguindo aquela regra que o Judas aumenta, mas não inventa. Começa o meu moído falando da eleição. Foi grande o desmantelo e a maior confusão. Eu vou contar os detalhes em respeito à tradição. Teve gente que apostou e estava botando fé, perdeu as roupas do corpo, a casa e a mulher, e o transporte que tinha perdeu tudo pelo pé. O Judas contava, ele não contava mentira. Ele dizia a falha. A falha que às vezes você queria esconder de alguém, mas aí o Judas não escondia não, ele ia lá e pegava. Aí às vezes alguns se chateavam, ficavam. Mas depois passava, no próximo ano estava de novo, brincando. E o político que estava no mandato, esse coitado, sofria demais. Porque aí chegavam os caras, ei, fala aí. Naquele tempo não tinha rede social para o cara reclamar do político, nem nada. Aí aproveitava o Judas. E tinha cara que dizia, pode dizer que é eu que estou dizendo. Que minha rua assim, assim, assado, que não sei o quê. E falava de todo mundo. Não tinha, falava do padre, falava do juiz, falava do promotor. Começo na prefeitura, a mudança foi total. O prefeito que perdeu foi parar em Pindobal. Quando soube o resultado, começou a passar mal. Já o lado que ganhou, ainda hoje comemora. Assumiu o desmantelo, mas chegou em boa hora. O que mais tem é babão reclamando por tá fora. E os versos que não podia ser lido
Por exemplo, a gente chegava, quando eu estava fazendo os versos, uma pessoa chegava e dizia, aconteceu isso na cidade no mês de setembro. Aí a gente fazia um verso. Aí o pessoal dizia, não, esse aí não pode sair não. Se sair, esse aí dá problema. Só quem sabia era a gente, mas era interessante que existia a censura para não deixar aquele verso sair, né? Que era um pouco pesado. Eu assistia quando eles estavam fazendo o verso, sabe? Eu ficava lá. Aí tem uns versos que eles queriam esculhambar com cabra, sobre o negócio de namoro, de mulher, essas coisas, a gente não queria. Aí eu digo, esse verso não dá certo, não. Depois vai todo mundo para a delegacia, e lá vai, não dá certo, não. Bota maneira desse negócio. Mas se não fosse, eles queriam fazer negócio mesmo para extravagância. Rapaz, tinha coisa que rolava nessa mesa que não ia por Judas, né? Não podia ir de jeito nenhum. Aí isso era uma cachorrada tão grande. Tinha hora que tinha que dar uma pausa no atestado do Judas, que era para a equipe se recompor de tanto rir, sabe? Com as coisas que chegavam, rapaz. Era retado demais. Ei, tá filmando, Batista. Então eu procurei me informar, esse formato do Judas com o testamento eu só conheci aqui. Ele é uma grande narrativa, apresenta o Judas é um personagem. Pode ser um personagem municipal, pode ser um personagem nacional, pode ser um personagem estadual, pode ser um político, um jogador de futebol, um cantor, alguém que esteja, de certa maneira, em evidência por ter feito alguma coisa que não agradou ao povo. Então, esse personagem, ele vai ser a linha do testamento. Tudo vai ser a herança dele, ele é que vai falar do povo, ele é que vai dizer o que quiser do povo. Então, ele vai servir de alvo. Então, todo o testamento é voltado para atingir essa pessoa. Mas aí é distribuído esses versos para a sociedade, para a cidade, para aquelas pessoas que durante o ano, por algum motivo, mereceram um tratamento do Judas. Então, é assim. Agora vamos às características do Judas. A voz sedutora de grafite, o cabelo de Desnaldo, a fimose de Alex, a gordura de Jó, a simpatia de Luciano do Trelli, gastador igual a Diego de Adelso, estudioso com um termo de Batista, tem a beleza de Marcelino, a higiene de Chibata, a sensualidade de Glória Perua, a experiência de João Bosco e a sorte de Diego de Adelso. Aí Saladino teve um ano que ele não veio pro Judas, não sei o que foi que houve, ele sempre vinha, né? Sei que quando foi de noite, rapaz, os caras, vamos falar de Saladino aí. Ela meteram o pau lá, falar de Saladino, não sei o que lá. E aí o Judas, no domingo, né? Quando era meio-dia, já tinha acabado tudo, todo mundo ia para suas casas lá, pronto. Depois que leu a atestado, aí falaram um negócio lá de Saladino. Sei que Saladino, na segunda-feira, amanheceu batendo lá em casa. Saí. Diga, Saladino. Rapaz, como é que pode um negócio desse? O Judas dizer um negócio. Eu digo, não, Saladino, eu faço parte da construção do Judas, ajudando o seu Bispo Severiano. Eu não vou lá nem na mesa, Vamos estar sendo feito o atestado do Judas, não. Não, eu já estou vindo lá da casa de Bismarck, ele disse que esse negócio aí foi você. Eu não. Eu acho que foi Batista, quem estava sentado lá na mesa, um Bismarck, tinha de Jacito. Não, eu quero apurar porque eu vou entrar com processo. Eu digo, pois pronto, eu estou fora. Sei que ele saiu lá de casa e foi na casa de Jaci, foi atrás de Batista, foi atrás de todo mundo, mas só que ficou um jogando e na realidade eu não sei nem quem foi que jogou a história de Saladino no Judas. O Judas comentava o que já se sabia na cidade. O Judas não revelava nada de novo. Só o que se dizia nos bares, no campo de futebol, nas calçadas, o que era comum. Só que era na difusora. O problema era esse. Tinha uns engraçadinhos, né, que ia pra lá só pra tapear em casa, né? Dizia,
os caras chegavam em casa e diziam, não, eu vou pro Judas. Chegava no Judas, não ia pro Judas, não. Geralmente toda cidade pequena da época tinha sábado de aleluia, festa, aí o cara ia, aí amanhecia o dia, né? Mas deixa que aqueles que saíam, assim que ele saía da festa, que era notado que ele saía, já saía um verso, que ele já tinha saído da festa. Tá entendendo? De toda forma, a mulher ia saber que ele não foi pro Judas, foi pra festa. E a gente entregava, né? Tinha sempre, o problema era que no testamento, quando ia ler, estava lá. Esse ano foi pro forró de montada fulano e ciclano, pro de solidade fulano e ciclano, dizia. Bota aí lá em Sopadinho. Estamos aqui, hein? Não, churrasco aqui. Vamos pra solidade, né? Vamos pra solidade. Né? Agora, uma coisa interessante das farras do Judas antiga era o jardim do Judas. O jardim do Judas era uma coisa engraçada, porque aí já era uma quarta equipe. Durante a noite, né? Aí tinha os ladrões, a equipe, para roubar galinha, para pegar carro velho e levar lá, já deixava lá por volta de 3 horas da manhã. Quem tinha um carro velho, os caras, que era o carro do Judas, né? Saía roubando carro velho e deixava aqui no meio da rua. Era carro velho, carroça de burro, todo mundo fazia o jardim do Judas aqui. Do sábado de aleluia para a madrugada do domingo de Páscoa, ninguém deixava carro na rua, não. Que deixasse a gente roubava. E era uma brincadeira, porque, por exemplo, o caminhão antigo do seu Pedro Fogueteiro, todo ano ia parar no Judas, não tinha jeito. Pedrinho Fogueteiro ficava brabo, o pessoal ficava brabo, dormia dentro do carro, mas o pessoal arrumava um jeito, roubava o carro. Quando amanhecia lá com os pneus tudo descalibrado, tudo esvaziado, aí daqui que ele fosse encher pneu, já tinha lido o testamento do Judas, já estava todo mundo brincando com isso. Rapaz, eu lembro que a gente roubou um caminhão de tico, rapaz. E o caminhão estava ali, de lado do fora ali, onde ele morava ali. Meu amigo, eu não sei quem era o motorista, e só que sei que a gente tirou a pedra desse caminhão. Aí vamos descendo devagarzinho. Descendo devagarzinho o quê, cara? E cadê freio? O caminhão, para ter freio, tinha que ligar. Um Chevrolet, velho. Quando o caminhão embalou, sei que o motorista gritando dele, tá sem freio, aí desceu, meu amigo. Aí entrou, a sorte que era cedo demais, né? Tinha toda a qualidade de gente no Judas. Tinha mecânico, tinha motorista profissional. Não, tinha um cara lá que disse, não, eu levo ele sem freio mesmo. Botou em marcha lá e saiu, e a gente botou o caminhão, meu amigo. Quando a gente terminou de botar esse caminhão, o Tico desceu sem camisa, brabo, querendo saber quem foi para matar. Disse, eu mato o caba hoje aqui. No outro dia ia atrás, quem tirou, quem levou, tem que levar na porta lá de casa o carro, os 4 pneus secos, que secavam os pneus. Você encostava o carro e secava os pneus, né? Eu tinha pena daqueles caras que tinham oficina. Deixava os carros tudo lá de fora. A turma ia pegar, cara. A turma ia pegar. Tinha a turma do Judas só de fazer essa onda aí de carregar os carros do meio de rua, para botar no pé do Judas. Quando era de manhã, que amanhecia o dia, aí tinha a carreata para levar o Judas para a rua. Aí nessa carreata, meu amigo, aí é que aparecia gente. Os cabas que desapareceram de madrugada, voltava tudo, aí não cabia de carro, não. É a carreata do Judas. 5h30. 5h30 era o horário estabelecido para estar tudo, a cozinha arrumada, lavada, toda direitinho, o boneco pronto e o testamento na mão, fechado. Uma saideira e embarcava, fazia um giro pela cidade. Aí a gente vinha aqui pela pista, e o povo tudo olhando a fila de carro, mal no mundo atrás do Judas, viu? Aí quando chegava aqui na rua, a gente fazia cacimba nova, virava o setor todinho, com esse Judas em cima do carro. Mas era bacana demais. Parava na frente da igreja e colocava o boneco lá. Já tinha uma equipe de segurança, que a gente já
pagava 2 ou 3 pessoas para tomar conta, para evitar que os meninos derrubassem antes do tempo, aquela coisa toda, danificasse. E a gente, cada um ia para sua casa, tomar um banho, descansar um pouco, porque só ia ler o testamento e matar o Judas, como a gente dizia, depois da missa. Aí lá na hora de montar o Judas, aí tinha bebo demais, viu, meu amigo? Aí os bebos teve uma vez que empurraram os caras lá por cima do Judas. Um cara foi o joelho foi mesmo no busto do Judas. Aí estourou o Judas. Aí eu vi seu vice-vereador bravo, viu? Aí pronto, aí teve que consertar esse Judas lá na rua mesmo, arrumar a agulha, tudo para consertar o busto do Judas, para botar de volta. Então parece que ele tem um chamego com ela. Levanta aí. Eita, bicha é pedra. Vira. Pode deixar agora, cara. Ih, vai ser de volta. Já tá rodando. Já tá rodando. O desenrolar disso tudo acontecia depois da missa. Já estava previamente combinado, tio Hermes, depois Dona Neves, abria a Voz de Pocinhos, Antônio do Cinema, avisava que daqui a 30 minutos será feita a leitura do testamento, convidava as pessoas, aí eu ia lá para os estudos da Voz de Pocinhos e a gente começava a ler o testamento. Quando terminava, havia essa morte do Judas. Eu acho que no domingo de Páscoa, após a missa, eu acho que tem em torno de 1.500, de 1.000 a 1.500 pessoas ao entorno ali da igreja. Ficava muita gente para tomar da igreja. Em frente à Voz de Pocinho, aquela rua ali do Boteco de Gilvã enchia de gente. A expectativa na praça, meu amigo, era todo mundo preocupado, entendeu? O cara dizia, rapaz, será que esse Judas vai falar de mim? E outra coisa, quando falava fulano de tal, assim, assado, aí a torcida, na rua. Meu amigo, tinha caba lá que não entrava no chão porque era arretado demais. De repente um estava escorado ali com a mulher, aí um verso pesado, aí o cara ficava todo sem jeito, aí o pessoal gritava dali. O Judas era tão tradição que tinha pessoas que não saíam no testamento, ficavam com ódio, raiva. No outro dia, encontrava gente na rua e dizia, rapaz, mas vocês são covardes, nem botaram meu nome, né? Tu tá entendendo como era a coisa? Vinham tomar satisfação com a gente quando não eram falados. E tinha gente que não gostava porque, de repente, o verso revelou uma estripulia dele, uma pulada de muro, uma coisa que ele não queria que saísse na rua. E a gente dizia. E agora a gente vai para a melhor parte, né, que é o cacete no Judas. Atenção, gente, agora, viu? A queimação do Judas. Vamos lá. Ei, quem quiser derrubar o Judas aí tá liberado. Derruba o Judas, derruba o Judas. Cuidado pra não se queimar aí, derruba o Judas. Tô pegando na cabeça. Aí depois de muito tempo inventaram muito tempo, como não podia entrar mulher na festa da gente, não entrava. Aí inventaram uma ajuda, rapaz. Aí, depois que inventou, eu não sei nem quantos anos a ajuda existiu, sabe? Era até Lola de Zé Porto que tomava conta, mas a ajuda veio com a moléstia, meu amigo. Aí era mais pesada ainda do que o Judas. A Judas era mal criada.
Aí a Ajuda foi quem ficou mal criado e a população se revoltou e Bismarck, nós, a gente falava também, mas a gente tinha uma preocupação de não magoar tanto, né? Mas a Ajuda, não, ela não perdoava não. Ela dizia coisas que machucavam o povo e o povo começou. Aí muita gente se feriu muito por aí, né? Com a Ajuda. Aí botava os dois lá. Tinha um pau do Judas do lado de cá, aí de lado colocava a Ajuda. E aí ia. Lola fazendo atestada. Ei! Lola! Comprometida até E quando terminava o atestado mesmo, a gente ia para os barezinhos, ficar lá. Aí o comentário era que era gostoso. Cada um, tem uns que ficavam chateados, outros ficavam rindo. E a risada era maior do que a raiva. Então era assim, era muito gostoso participar do Ajuda. Quanto a por que acabou, eu quero crer que não foi por minha causa. Eu me dizia, mas rapaz, tu vai parar, vai acabar o Judas, mas existem outros poetas. Eu sempre chamei jovens para participar com esse objetivo, de que quando um dia eu parasse, outras pessoas continuassem. Mas parou. Aí quando passou a ter o Ministério Público em Pocinho, aí teve alguns problemazinhos. Teve algumas pessoas que entraram no Ministério Público porque foi citado no Judas. Aí foi aí onde a gente ficou com medo, né, assim, porque também só tinha graça o Judas quando metia o cacete nos outros, né? Fosse o Judas só para estar ali elogiando um e outro, aí que graça ia ter? Faltou alguém para ficar na frente. Mas não foi só por isso mesmo, não. Foi bem mais já começou a se afastar também, justamente pelas denúncias que já estava, pelas coisas que já tinha da justiça, né? Que a justiça já estava acusando muitas coisas, então... Bismarck foi embora, não tinha mais fazer atestado. Eu ficava sozinho, eu digo, não dá mais certo, não. Eu ficava sozinho, fazia o Judas, não tinha quem participasse de nada. Aí eu abandonei. E atestado, como é que ele vai fazer? Só atestado. Eu tô fora. Só atestado. Depois que misturaram o Judas de política, eu tô fora. Aqui não tem política, não. Não, aqui não tem, mas Bota aqui, aqui. Então, o Judas não parou por conta que alguém fez denúncia ou deixou de denunciar. A justiça nunca parou o Judas. Mas foi estimulando aquelas pessoas que faziam o Judas com toda boa vontade, que passavam o ano colhendo informação, que no dia sábado passava o dia, que entrava pela noite, que brincava, né? Ficou difícil, né? Quem é que ia? Ninguém queria levar um processo. A gente ainda pensou ficar só o Judas, mas não tinha graça. Fazer o Judas, estar lá na rua, né? Não tinha graça. Nós estamos fazendo o testamento do Judas aqui, mas estamos sob pressão da Promotoria de Justiça de Pocinho. Pela primeira vez. Então, meus amigos, vocês que estão escutando, isso aí é uma maldade, não é por nossa culpa, tá certo? Eu quero mostrar que você deu um flash aqui, quem está fazendo o testamento. Para depois eu levar essa ficha para a Justiça e eu só não pagar o pato, tá bom? Então vamos continuar aqui nosso testamentozinho aqui. Nós vamos entrar agora no Romeu de Coronel Cício. Vamos fazer agora o verso para Romeu. Muita falta, eu tenho boas recordações. Esse tempo é alvo de minhas conversas com meus amigos, eu conto e eles gostam de ouvir, onde eu viajo, dos grupos de amigos, eu sempre digo essa tradição da gente que infelizmente não existe mais, mas que ficou na história. Era muito gostoso, é muito gostoso, o Judas era muito gostoso, a gente já vivia na expectativa. Não, vai chegando o sábado e a gente vai sentindo falta do Judas. Falar a verdade, a gente sente falta do Judas, porque nem viajava nem nada, a gente ficava esperando aquele dia para a festa do Judas. Porque é aquela coisa que você, uma essência que você perdeu, uma tradição que você perdeu. Aí você se sente assim um pouco triste, né? Triste. Assim, o Judas não acontece, mas quando a gente se reúne, eu, Bismarck, Batista, Maninho, Silvino Grande, fica revivendo as histórias, né? E contando, rapaz, tu lembra do ar que fulano pegou quando falaram dele do Judas? Aí a gente sente falta demais, Maria. Quem sabe um dia se o Judas não volta, né? Essa turma jovem aí, cria outra forma, outro jeito, mas que o Judas poderia voltar novamente, né? E com certeza, se voltar, eu ainda vou estar lá por dentro ainda, né? Mexendo, ainda falando de A e de B. Ei!
Aí eu cheguei. Eu acho que o Judas era pra ser o sanfoneiro e o sanfoneiro ser o Judas, porque o Judas, o sanfoneiro tá com mais cara que Pocinhos, 70 anos servindo a coletividade. Hoje, 31 de março de 2024, a Malhação do Judas retorna à Praça de Pocinhos, fazendo renascer uma tradição centenária vivida por nossos pais e por nossos avós. Graças à dedicação do nosso amigo Bill Severiano, que pela 58ª vez confeccionou Judas, instigado por uma turma de jovens pocienses, a malhação acontecerá novamente, de uma forma simbólica, para reviver nas lembranças dos mais velhos outros tempos vividos e despertar nos mais jovens a busca pela história dessa nossa tradição. Lembrando sempre o nosso lema: o Judas aumenta, mas não inventa. Quem gasta o dinheiro da feira no boteco o ano inteiro, metido a namorador, leva chifre o ano inteiro. Os seus maridos enganando, pensando que ninguém sabe e o povo só comenta. E todos eu me despeço, mas tenho de ir embora. Enganei ricos e pobres e por mais ninguém mais chora. Agradeço a cada um que, mantendo a tradição, gravou toda a minha história, me dedicando atenção, ajudando a realizar essa última malhação. Pocinhos, 31 de março de 2024. Pessoal, e atenção, eu vou convidar todos vocês, porque esse é o momento principal, né, que é a malhação do Judas. Quando termina o testamento, a gente vai, né, concluir com a malhação do Judas. Todo mundo pode participar, que o pessoal vai filmar a partir de agora. 3, 2, 1, bora arrancar!